Olá pessoal, vamos falar hoje sobre as variantes de preocupação, a Omicron. Então, como surgem essas variantes de preocupação? Elas surgem quando o vírus infecta uma pessoa e pula dessa pessoa para outra pessoa. Então, ao entrar no organismo humano, o vírus infecta as nossas células, ele usa toda a nossa maquinaria genética para produzir milhares ou milhões de cópias dele mesmo. Mas essas cópias, elas não são idênticas entre si. Elas podem sair com erros aleatórios, que são as mutações. Quanto mais um vírus se multiplica, quanto mais ele pula de uma pessoa para outra, mais mutações e mais variantes surgem. E aquelas mutações que levarem a variantes a terem vantagens em termos evolutivos, ou seja, uma maior capacidade de infecção, de transmissão, elas vão predominar. E a ciência sabe que a capacidade evolutiva do vírus é maior em pessoas não vacinadas. O vírus ele fica por mais tempo e ele sofre mais mutações em pessoas não vacinadas, que são os maiores reservatórios de vírus. As pessoas não vacinadas são as maiores fontes de mutações do vírus. Quanto mais pessoas vacinadas, menos o vírus vai circular e menor a chance de nós termos novas variantes. É por isso que nós precisamos vacinar todas e todos rapidamente, incluindo as nossas crianças, para evitar o surgimento de variantes de preocupação que possam ser mais transmissíveis e mais letais entre nossas crianças. Mas vejam a situação de momento hoje. Nós temos uma alta taxa de transmissão. Por quê? Porque nós relaxamos nas festas de fim de ano. Não faltaram avisos, né? As festas de fim de ano, elas criaram inúmeras cadeias de transmissão e elas geraram muitos casos novos, né, com impacto sobre os hospitais, as instituições de saúde. As medidas não farmacológicas, gente, elas são fundamentais. Máscaras de boa qualidade, PFF2, N95, lavar as mãos e não aglomerar. A Omicron, ela contamina por aerossol, mas por contato também. Essa variante surgiu com uma quantidade de mutações que impressionou os cientistas. São 50 mutações, 32 delas lá na proteína S, sendo 15 num local chamado domínio de ligação ao receptor, que é exatamente o local que o vírus usa para se conectar aos receptores nas nossas células, nas células humanas e dar início à infecção. E é também essa parte, domínio de ligação ao receptor, a principal parte a ser reconhecida pelos anticorpos produzidos pelas vacinas. Muitas mutações levaram a uma perda de reconhecimento por parte dos anticorpos, né, das atuais vacinas. É esse conjunto de mutações que faz essa variante ter essa enorme capacidade de pular de uma pessoa para outra e também de diminuir a resposta de proteção das vacinas em uso hoje. Mas graças às vacinas, mesmo assim, a Omicron está causando uma doença mais branda em pessoas vacinadas. Mas isso não quer dizer que não possa causar casos graves em populações mais idosas e nos imunossuprimidos. Há um grande número hoje de não vacinados que representam o maior percentual dos pacientes graves pela Omicron. Mas como nós temos muitas pessoas vacinadas, há um alto número também de infectados entre os vacinados, mas que felizmente apresentam sintomas mais leves, semelhantes aos de uma gripe, graças às vacinas. O avanço da Omicron ampliou muito a contaminação de crianças também, gente. Então é fundamental vacinar rapidamente nossas crianças, porque elas pegam Covid. Elas podem precisar de hospitalização, elas podem ter casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, né, que é associada à Covid-19. Elas podem apresentar Covid longa, podem ter sequelas irreversíveis, né, sequelas neurológicas, respiratórias, cardiovasculares, o que pode prejudicar as crianças por toda a vida. Crianças podem morrer de Covid. Elas podem transmitir o vírus para outras crianças, para pais, para avós, para pessoas que moram no mesmo lar, para pessoas com comorbidades. As vacinas, elas vão permitir que as crianças voltem a viver uma vida mais normal, interagir com outras crianças, voltar para a escola. Ninguém pode aceitar, gente, que uma criança seja infectada por um vírus tão perigoso e traiçoeiro sem estar protegida pelas vacinas. Então a pergunta é, as vacinas ainda protegem? Sim. O principal objetivo dessa primeira geração de imunizantes contra a Covid-19, que é transmitida por um vírus respiratório, sempre foi evitar que o quadro evoluísse para as formas mais graves da doença, para hospitalizações e para óbitos. O principal objetivo não foi o de prevenir a infecção pelo coronavírus, ainda não deu tempo de desenvolver uma vacina tão robusta. As vacinas em uso hoje, elas não blindam ninguém de ser infectado. Vamos lembrar que nós estamos em um estado pandêmico, nós temos pressa de salvar vidas, né? Pessoas estão morrendo. Apesar de ainda não impedir a infecção, o benefício das vacinas contra a Covid é inquestionável. As pessoas que receberam as 3 doses podem até se infectar com a Omicron,
Mas pessoas vacinadas desenvolvem formas mais leves da doença, porque as células de memória do sistema imunológico, né, induzidas pelas vacinas, em pessoas vacinadas, elas são ativadas e elas acionam um mecanismo de defesa que ajuda a evitar complicações. Então fica a pergunta, a Ômicron escapa das vacinas? Sim. As vacinas elas não são perfeitas contra a Ômicron, mas elas são a nossa melhor ferramenta, junto com as medidas não farmacológicas, porque elas ajudam a evitar a morte, que é o pior cenário possível. A eficácia em quem tomou 2 doses da vacina, ela é menor, mas a dose de reforço, né, ela aumenta consideravelmente a proteção. Por quanto tempo? Ninguém ainda sabe, nós ainda não sabemos. Nós ainda não temos vacinas esterilizantes, que produzem anticorpos de mucosa, né, em nariz e boca, e que protegem da infecção, né, que impedem o vírus de entrar no organismo. Mas as vacinas em uso hoje, elas protegem muito bem contra internações e óbitos e elas evitam novas mutações e novas variantes. Vamos lembrar que as vacinas em uso hoje, gente, elas foram desenvolvidas quando outras variantes estavam circulando, como a variante original lá de Wuhan, na China. As vacinas ainda não foram adaptadas para nenhuma das plataformas, né, das novas variantes. Mas estudos vêm demonstrando que os anticorpos neutralizantes que funcionavam contra as outras variantes, eles não reagem tão bem contra a Ômicron, né, e por isso é que nós precisamos do estímulo da dose de reforço, da D3. Vocês lembram que nós já tivemos cerca de 4.000 óbitos por dia no Brasil causados pela Covid? E que as vacinas nos tiraram dessa situação? A Ômicron tem uma taxa de transmissibilidade muito alta, a mais alta verificada até agora. E ela já é predominante no Brasil. Ela tem a habilidade de escapar da imunidade prévia, obtida através da vacinação ou de um quadro anterior de Covid, e isso representou uma vantagem, né, porque ela conseguiu tomar o lugar das variantes que vieram antes. Mas graças às vacinas, a Ômicron causa menos danos aos pulmões e evita problemas respiratórios graves e mortes. Mas embora essa Ômicron pareça ser menos grave, especialmente entre vacinados, isso não significa, gente, que ela deva ser classificada como uma variante branda. Porque podem existir exceções a regras e nós poderemos ter casos graves em idosos e imunossuprimidos. Agora, por que a Ômicron ela infecta e transmite mais? Porque o vírus adquiriu essa capacidade de infectar mais rapidamente, de se ligar mais facilmente nos receptores das nossas células humanas, principalmente do trato respiratório superior, né? E ele está em maior abundância onde? No nariz, na garganta, o que já facilita a sua transmissão. Basta a pessoa infectada respirar, tossir, espirrar ou falar para liberar uma grande quantidade de vírus no ambiente. A Ômicron ela aumenta o número de infectados rapidamente e como nós temos muitas pessoas vacinadas também podem ser infectadas, mas o aumento de hospitalizações, de casos graves e de óbitos está ocorrendo em não vacinados. Essa nova variante leva a quadros mais leves e a uma menor taxa de hospitalizações e mortes, especialmente entre vacinados com as 3 doses. Pessoas recuperadas da infecção, ao serem vacinadas, têm uma proteção maior também, gente, tá? Então, se você foi infectado e não estava vacinado, tome sua vacina agora. Vai aumentar a sua proteção e você vai colaborar para evitar o espalhamento do vírus. O que falta para fim da pandemia? Bom, vacinar, mantendo o uso de máscaras e evitando aglomerações. O vírus ele vai continuar por aí, gente. Nós vamos coabitar com ele. Mas claro que nós vamos ter tranquilidade maior apenas quando o planeta todo estiver vacinado. A tendência é que possam surgir novas variantes no contexto de baixa vacinação nas populações mais vulneráveis nos países de baixa renda, né? Então, por isso, eu sou cauteloso em relação a se 2022 será o fim da pandemia. Eu penso que nós estamos próximos, mas se vai ser em 2022 eu não sei. Hoje eu discordo respeitosamente de quem faz previsões sobre o fim da pandemia, mas ninguém tem bola de cristal. Não existe um modelo matemático que permita uma previsão sobre isso, tá? Nós temos enormes desafios. O avanço da vacinação se revelou fundamental para frear o rastro de destruição da Covid e evitar mais mortes, mas nós temos os desafios agora de imunizar as nossas crianças, de impulsionar as doses de reforço, né? E esses são realmente alguns dos principais obstáculos ao controle da pandemia no país, haja vista essa onda de negacionismo criada pelo movimento anti-vacinas. É muito importante testar, gente, isolar infectados, monitorar os seus contatos. Eu vejo pessoas que falam que todos vão pegar Covid e que deveriam se expor para pegar a Ômicron porque ela é mais leve, né, para atingir imunidade coletiva. Gente, esse é um pensamento egoísta, irresponsável. Não é nada baseado em ciência. Você não estará protegido com a infecção. Você poderá ter um caso grave, você poderá ter sequelas irreversíveis. Covid longa poderá ser reinfectado, inclusive, porque não existe imunidade de rebanho contra a Covid. Já está mais do que comprovado. Veja a Ômicron, que infecta vacinados e inclusive recuperados da Covid.
Há um ano tentaram fazer isso em Manaus. Lembrem-se do colapso do sistema de saúde, das covas, da falta de oxigênio. Nós chegamos a cerca de 4.000 óbitos por dia por Covid naquele momento. Esqueçam isso, gente. É insanidade. Vacinar é o melhor remédio. Nós precisaremos de vacinas mais robustas no futuro? Sim. As vacinas contra a Covid-19 elas precisam ser atualizadas para garantir que sejam efetivas contra essas novas variantes, mais efetivas, né? O principal papel da vacina hoje, nós sabemos, é reduzir o risco de complicações e gravidade. Elas não têm o poder de eliminar o vírus. E nós vamos certamente precisar de vacinas mais robustas que produzam anticorpos de mucosas, né, em nariz e boca, que é por onde o vírus entra, né, para impedir a infecção. Talvez através de vacinas com spray nasal. Vamos torcer. Com relação à vacinação infantil, olha, nós nunca tivemos campanhas contra a vacinação infantil no Brasil. Essa luta contra os antivacinas é cruel. Mas o brasileiro gosta tanto de vacinas que aqui, gente, até os antivacinas se vacinam, mesmo que escondidinhos, tá? Mas infelizmente eles seguem defendendo uma bandeira ideológica anti-ciência. Olha, nós não podemos envolver nossas crianças nessa disputa ideológica, elas não têm culpa de nada. Nós não podemos permitir que as crianças voltem para as escolas sem estarem vacinadas, para evitar uma explosão de casos entre as crianças. As vacinas, elas não são experimentais, as crianças não são cobaias. A vacina pediátrica da Pfizer já passou em todas as fases de estudos clínicos, 1, 2, 3. A eficácia e a segurança continuam sendo monitoradas nessa fase que a gente chama de fase 4, que é a fase de farmacovigilância, né? Após liberação para o uso e aplicação em milhões de crianças em vários países. Nenhuma etapa no desenvolvimento da vacina foi pulada. As etapas elas foram aceleradas em virtude da grave crise sanitária. Essa vacina pediátrica da Pfizer foi testada em quase 3.000 crianças, de 5 a 11 anos, com eficácia de mais de 90% e sem efeitos adversos graves. A vacinação infantil ela é recomendada pela Anvisa e pelas sociedades médicas brasileiras, por quem entende do assunto. Quem está participando de um experimento nesse momento são os antivacinas, os negacionistas, correndo o risco de serem infectados sem a proteção que as vacinas oferecem. Nós só estaremos protegidos, gente, quando todas e todos estiverem protegidos. Isso vale para o Brasil e para o mundo.